Pessoal, tudo bem? Eu acredito que a gente, primeiramente, agradecer a presença de todos. Uma boa tarde a todos agora de forma mais ideal. A gente vai dar início aqui ao nosso webinar, tá certo? Eu vou abrir para vocês quanto a dúvidas. Então, se vocês que tiverem dúvidas, vocês já podem ir me interrompendo. Eu só peço que vocês chamem no chat, tá certo? E eu vou inicialmente vou fazer uma apresentação bem rápida da Pronos, até para que a gente não tome muito tempo do material que a gente quer mostrar em si, tá certo? Então, falando um pouquinho da Pronos, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem a Pronos. A Pronos é uma empresa que faz parte do grupo Sample, né? E nós atuamos aí com três segmentos dentro do mercado de tecnologia, né? O segmento de computação em nuvem, o segmento de segurança da informação e serviços gerenciados. Então, dentro do cenário ali de computação em nuvem, então a gente trabalha com infraestrutura como serviço, gestão de nuvem e arquitetura e migração. Então, todo o processo de hospedagem, migração, dimensionamento, arquitetura e sustentação de ambientes cloud, com foco especial, né, com foco maior em empresas que utilizam as soluções da Senior Systems, tá certo? Dentro do mercado de segurança da informação, então, a gente entrega alguns serviços dentro desse ecossistema. Então, a gente hoje atua com Firewall como serviço da Fortinet, entregando um modelo de comodato, onde o cliente não precisa fazer aquisição do hardware, aquisição das licenças anuais. Dentro desse pacote, nós já entregamos a parte de implantação e também a sustentação desse dispositivo. Então, todo o suporte que o cliente venha precisar, criação de regra, política de segurança, a gente atua com esse serviço. Backup em nuvem, disaster recovery, gerenciamento de vulnerabilidade e gerenciamento de atualização também, entre outros segmentos dentro de segurança. O que eu quis trazer aqui, digamos que a gente atua com maior ênfase, né? Então, a gente é parceiro Gold da Cronos, a gente consegue entregar backup, disaster recovery, proteção de dispositivos, gerenciamento de vulnerabilidade e gerenciamento de atualizações num único painel de gestão. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que um único fornecedor obviamente, daí facilitar a gerenciabilidade dessas soluções. O que é legal de dizer é que a gente também entrega isso como um serviço. Então, a gente não entrega somente uma plataforma para o cliente. Nós entregamos toda a parte de gestão, implantação e sustentação de todos esses serviços aqui descritos. E dentro do mercado ali de serviços gerenciados, a gente atua com monitoramento de infraestrutura, consultoria em banco de dados, aí a gente atua com Oracle, SQL Server e PostgreSQL, né? E também com suporte em servidores, né? Sistemas operacionais, tanto Windows quanto Linux. O que é legal dizer é que a gente não atua no contexto de hardware, né? A gente vai mais na questão da gestão desse sistema operacional, gerenciamento de atualização, verificação de segurança, criação de usuários, mais no conceito de gestão propriamente dito. E aí a gente também atua que não está aqui no slide, é com atualização e migração de sistemas sênior, né? Então o cliente tem um sistema sênior local, precisa fazer atualização desse sistema, tanto gestão empresarial, quanto controle de acesso, quanto HCM, nós realizamos a atualização desses sistemas e também com a parte de migração. Comprei um novo servidor, gostaria de migrar minhas aplicações sênior para esse novo servidor, a Pronos também atua nesse cenário, né? Sempre no contexto de tecnologia, ou seja, de infraestrutura de sustentação de sistema sênior, né? Não relacionado a negócio. Negócio daí é diretamente com a Sample, que daí é diretamente um canal sênior, né? Nós atuamos mais na questão da parte da ambientação e sustentação, né? Glassfish, Midware, entre outras tecnologias que o sênior utiliza. Então, aqui alguns dos nossos clientes, né, a maioria deles aqui a gente tem clientes espalhados aí, Rio Grande do Sul, São Paulo, mas a maioria fica aqui dentro da região, né, meio oeste, sudeste, aliás, sudeste e sul. E a nossa apresentação do pitch seria isso. Aqui algumas das nossas certificações aqui que a gente tem de mercado, então a gente tem certificações Microsoft, Fortinet, a gente é Gold, parceiro Gold da Acronis aqui no Brasil e a AWS também, entre outras certificações. Sem mais delongas, agora eu vou mostrar para vocês a plataforma. Temos alguma dúvida aí, Mari?
Acredito que não, né? Nada. Beleza. Podemos seguir, então. Gente, falando um pouquinho sobre o Spot, né? Na verdade, o que acontece? O Spot, a gente criou o Spot com uma forma de facilitar na identificação de problemas rotineiros dos sistemas sênior, né? Em muitos dos ambientes que a gente atua e a gente migra ou que a gente dá um suporte, ou até mesmo ambientes da Pronos no, em cloud, a gente percebe que muitos dos problemas e erros que acontecem são erros que a gente poderia, de uma forma simples, tentar identificá-los. E com base nessas informações, nós criamos o Spot. O Spot nada mais é do que uma solução de monitoramento que executa ações preventivas, né, para tentar corrigir problemas rotineiros e problemas que a gente entende que possam impactar nas aplicações da Senior. E para isso, obviamente, a gente não vai reinventar a roda, né? Eu acho que a maioria dos participantes que estão aqui já devem ter ouvido de Grafana, de Zabbix, tecnologias de monitoramento, né? Que, cara, que a maioria das empresas aí que utilizam e que monitoram algum aspecto de infraestrutura utilizam em seus ambientes. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente, obviamente, pegou o nosso conhecimento de sênior, o nosso conhecimento de infraestrutura e montamos uma solução aí com base em dois dashboards. O Spot ele é relativamente novo, a gente está ainda em processo de desenvolvimento, porém a gente já tem uma primeira versão e que a gente vai disponibilizar para o mercado, especialmente para os nossos clientes e para clientes que têm interesse, que utilizam Senior especialmente, né, especificamente, para que eles possam utilizar esses dashboards para identificar de forma mais proativa problemas que possam impactar na operação dos sistemas da Senior. Então, a concepção foi essa, e hoje a gente já tem uma primeira. Nós criamos, então, inicialmente dois dashboards, o que é interessante dizer que a gente criou um template inicial que vai atender qualquer empresa que utilize Senior nesse primeiro momento. Mas, além disso, a gente também vai habilitar a questão das customizações. Então, um cliente que ele, por exemplo, tem algum processo customizado e ele precisa monitorar aquele processo, nós vamos readequar a plataforma para essa customização específica, não se limitando a somente o que a gente vai visualizar nessa apresentação de hoje. Tá certo, gente? Então eu vou mostrar para vocês no painel e eu vou fazer algumas simulações aqui de problemas para que a gente consiga identificá-los, tá certo? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já veem a minha tela, possivelmente? Sim? Acho que sim, né? Então, assim, aqui, gente, basicamente, então, é o nosso painel sênior. Então, aqui eu vou dar uma visibilidade aqui em cada um desses itens. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me questionando, tá certo? E aí, posterior a isso, eu vou mostrar, fazer algumas simulações de problemas para gente entender aqui. Então, assim, aqui em cima a gente vai ter uma visão, né, sobre versão tanto do RP quanto do HCM, usuários conectados que eu tenho no RP, usuários conectados que eu tenho no HCM. A última modificação que a gente teve aqui no TBS, tanto do TBS do vetor quanto do RP, por quê? Aqui eu consigo ter uma visibilidade de quando foi feita a última atualização do sistema, quando que foi feita uma consistência na base do RP ou do HCM. Então eu já tenho essa visibilidade aqui. Aqui embaixo eu trouxe um mapa, né? Com todos os requisitos principais para que o sistema sênior ele opere de forma correta. Então, a gente vai ter aqui gestão empresarial HCM. Então, aqui a gente vai ter docs, a gente vai ter gestão de acesso e segurança, aqui a gente vai ter middleware, glassfish. Nesse caso aqui, eu estou usando uma base SQL Server, o RabbitMQ e o MongoDB, que são pré-requisitos para que o eDocs funcione e consiga emitir as notas. E aí, todos esses itens aqui, a gente tem monitoramentos. Então, a gente monitora a conectividade das portas, monitora os serviços de Windows, a gente monitora os compartilhamentos dos diretórios necessários para que esses sistemas funcionem, entre outras situações. Né? Aqui embaixo a gente vai ter uma tela em branco aqui, aliás, uma tela preta, desculpa, sem nenhuma informação, porque aqui eu deixei um espaço para que a gente consiga verificar os alertas em tempo real. Então, se vocês tiverem um dashboard, se tiverem isso no monitor,
ou tiverem no NOC de vocês, ou alguma área que vocês têm um monitor para colocar, quando vocês tiverem alertas no ambiente, vocês vão ter esses alertas aparecendo aqui. A mesma coisa para logs de middleware. Aqui em logs de middleware, o que, que eu faço? Eu não trago todos os logs para cá, porque senão a gente inflaria o banco de dados de monitoramento. O que, que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer problemas do middleware. E aí, o que, que eu faço? Eu pego esses problemas baseado em monitoramento dos logs gerados pelo middleware, né? E esses logs eles são rotacionados, então a gente criou aqui uma forma de conseguir monitorar isso, independente se esses logs são alterados ou não, e retornar para cá e, obviamente, coletar somente problemas, né? Aqui, no canto direito, nesse menu aqui, a gente tem as seções bloqueadas no banco de dados, ou seja, caras, muitas vezes a gente tem a reclamação de que o usuário está travado lá na ponta e a gente não tem, nesse primeiro momento, não sabe o que, que possa estar acontecendo. Muitas vezes isso é um bloqueio no banco, o nosso conhecido lock, né? Então aqui a gente decidiu mostrar locks por mais de 5 minutos da base, ou seja, então assim, se eu tenho um processo bloqueado por mais de 5 minutos, às vezes realmente é um processo pesado, uma rotina de contabilização, alguma rotina de acerto de estoque ou alguma outra rotina do HCM mais pesado, que pode ser normal, mas o que é legal é que a gente tem essa visibilidade na plataforma, porque com isso a gente sabe que a gente vai saber se aquele processo ele é um processo de travamento por às vezes um disco lento no banco de dados, um banco de dados lento, ou duas situações, ou dois usuários tentando fazer a mesma rotina no mesmo minuto ou no mesmo segundo ali, né? Então a gente vai conseguir ter essa visibilidade também. Aqui, logo abaixo, eu estou trazendo dois itens muito importantes que são as consultas relacionadas aos web services, tanto do RP quanto do HCM. Então, além de a gente trazer o tempo de resposta dessas consultas, aqui de fato eu faço uma consulta via SOAP no Glassfish, que óbvio, consequentemente o Glassfish utiliza middleware, então a gente faz essa consulta e a gente retorna o tempo de resposta, o que que eu tenho, o que que eu quero com essa informação, né? Basicamente eu quero demonstrar como que está a minha velocidade de resposta para fazer consultas em web services padrões dentro do RP e dentro do HCM, né? E aí a pergunta que pode surgir nesse momento de vocês é, tá, Felipe, legal, e se eu quisesse, e se eu tenho, por exemplo, um web service customizado e quisesse realizar um teste desse web service, porque às vezes esse web service ele é o core do meu negócio, né? Vou dar um exemplo muito padrão. Cliente tem um força de vendas, esse força de vendas está integrado com o RP Sapiens e ele tem um web service customizado para integração de pedidos. Eu quero monitorar como que tá a performance desse web service. Então, eu poderia trazer para cá e customizar, né? Obviamente, nesse primeiro momento, a gente decidiu por não customizar tanto, para que a gente tivesse um template padrão para que atendesse todos os clientes, independente do tipo de operação. Então, a gente procurou trabalhar o mais padrão possível nesse caso, né? Aqui, a gente vai ter, além do tempo de resposta, o status desse web service, né? Então, assim, o web service, para quem conhece um pouquinho de códigos HTTP, a gente tem códigos, e com base nesses códigos a gente consegue saber se aquela consulta ela foi efetuada com êxito ou não. Então, a gente testa também isso. Por quê? Porque muitas vezes, eu acredito que já tenha acontecido no ambiente de vocês, especialmente ambiente sênior, o Glassfish está iniciado lá e vocês estão com os web services não estão funcionando. E aí, muito disso pode ser um problema do próprio Glassfish, às vezes um problema de middleware, ou até mesmo, enfim, o serviço travado, né? A gente sabe que o gerenciamento de memória do Windows ele não é tão interessante quanto o gerenciamento de memória do Linux, então a gente consegue identificar esse problema e aí, obviamente, a gente vai atacar lá o serviço do Glassfish, que é o problemático, né? Digamos assim. Aqui, a gente tem o monitoramento dos logs dos diretórios, então, assim, né, às vezes a gente tem ali um problema do middleware que está gerando muitos logs, e, consequentemente, esses logs estouram espaço em disco e muitas vezes, eu não tenho essa visibilidade, sem um processo de monitoramento, e os meus usuários estão reclamando que o meu usuário está parado, muitas vezes é só um espaço em disco que está comprometido lá. E aqui a gente está monitorando os principais, né? Obviamente tem vários logs, vai ter rotinas onde o cliente tem mais diretórios, por conta da questão das customizações, então a gente vai ter logs. Mas aqui eu quis trazer os logs tanto do domínio do Glassfish quanto do CSM Center para clientes que têm módulo de acesso e segurança e também logs de middleware no geral, né? E aqui abaixo a gente tem os processos automáticos, né? Então eu trouxe uma visibilidade, né?
qual foi a última execução dos processos automáticos cadastrados, né? Então, a gente sabe que, para quem usa Senior, utiliza muitos processos automáticos, né? Muitos processos automáticos, e às vezes o impacto de um processo não executado durante um horário agendado pode ser muito ruim para o negócio. E aí o cara bate o olho aqui, ele sabe que tem um erro, né? É a última hora de execução. Gente, aqui é uma base de teste, uma base de demonstração da Senior, não é um ambiente totalmente controlado, né? Por isso que esse valor aqui é um valor antigo, porque obviamente eu não criei um processo automático, eu peguei os do ambiente de demonstração, mas basicamente, trazendo aqui para o mundo, para um cenário de produção, digamos que o processo de geração de fluxo de caixa tivesse com um problema, o cara bate o olho aqui, ele sabe que o código de processo é o 50, ele vai lá no processo entender, lá nos logs do processo, por que esse processo não executou. Então, facilita nessa identificação desse problema de processo automático também. Aqui, obviamente, a gente vai marcar com vermelho que tem erro, e aí com sucesso, obviamente, serão verde. Então, facilita nessa identificação, né? Aqui dentro, no lado esquerdo, além de eu trazer o tempo de resposta aqui, que a gente chama como um velocímetro, como um gauge, eu também trago ele como um tempo de resposta aqui para num formato de histórico, né? Aí, aqui entra o quê, né? Aqui o cara, o TI, às vezes, tá no processo de orçamento, ele está fazendo uma análise dos servidores, a carga desses servidores, e aí que ele pode, isso aqui pode ser, ele pode utilizar para diversas formas, né? Entender picos em determinados horários, às vezes, cara, em determinado horário eu tenho um pico, por que que eu tenho esse pico, né? Então a gente consegue ter aqui em forma de histórico para facilitar nessa identificação e até mesmo para identificar se a infraestrutura daquele momento, se a infraestrutura atual, ela pode estar respondendo de acordo com o que o negócio precisa, e aqui a gente pode ter como tirar como insights para identificar, pô, por que que eu tenho tanta lentidão de middleware? Será que daqui a pouco não é o caso de eu aumentar as minhas memórias de JSON do Glassfish ou aumentar a quantidade de instâncias do middleware? Então, também é importante que a gente tenha uma visão no formato de histórico. E aqui eu tenho os serviços sênior, ou seja, todos os serviços os serviços principais, né, para que o sistema sênior consiga emitir uma nota, consiga fazer uma integração, enfim, todos os requisitos para que o sistema sênior funcione. E aí aqui eu trouxe também um time life, para quê? Para um lifetime, aliás, desculpa, para que também tenha visibilidade. Às vezes o cara que é do TI quer pegar aqui, por exemplo, o servidor sênior, ele aqui ficou parado 4 minutos do dia 17, das 11h27 às 11h30. Então, ele vai ter essa visão também. Às vezes, um serviço está parando constantemente um determinado horário. Às vezes, uma falha do sistema operacional, o processo de antivírus executando naquele momento, entre outras coisas. Então, facilita para que se tenha também uma visão e facilite essa identificação. Lembrando, tudo que está aqui a gente consegue fazer a questão lá, a gente consegue fazer a customização depois para o cliente, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Então, se processo automático, tem uma tela customizada que eu gostaria de monitorar algumas situações nessa tela, então a gente vai abrir para que o cliente também opte por fazer as suas próprias customizações, né? Então, esse é o cenário, seria o cenário ideal, né? Obviamente, a gente sabe que esse painel, nesse primeiro momento, ele vai ser, ele pode ser utilizado em qualquer cliente, mas a gente sabe que alguns clientes eles irão ter customizações mais específicas e a gente vai realizar essas customizações, tá certo? E agora, pessoal, gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, se está tudo certo, podemos seguir? Se vocês quiserem levantar a mão. Acredito que não, né? Opa, temos. Pode falar, Calita. Tá comigo fechado aí, tá? Ah, se quiser expor no chat também, bem tranquilo. Nada? Então, vou seguir aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, a ideia aqui de fato é não reinventar a roda, trazer trazer uma solução pensada nas dificuldades que nós mesmos da Prons temos nos nossos clientes, e aí a partir disso tentar entregar uma solução para apoiá-los nesses aspectos, né, relacionados à questão de infraestrutura. Então eu vou simular alguns problemas aqui
E aí vocês, de fato, vão olhar, vão ver como que a tecnologia ela funciona. Então, o primeiro problema que eu gostaria de simular aqui, que é muito comumente aqui, hoje a Senior, as aplicações da Senior elas são totalmente dependentes do compartilhamento do diretório Senior, né? Onde os clientes, né, as estações, buscam as configurações, relatórios, modelos exportados e regras. Opa! A sua toda é tão forte, né? Então vai ter tantos documentos. Tem alguém com o mic, Maicon, tá com o mic aberto aí. Vamos lá. Então, novamente, então hoje, por exemplo, o diretório sênior ele é um requisito, o compartilhamento do diretório sênior ele é importantíssimo para que o sistema funcione. Sem ele, os sistemas não funcionam. Então, eu vou simular aqui um problema no compartilhamento, por exemplo, no diretório sênior, algo relativamente simples que pode impactar na operação do sistema, né? Se tu não tiver, se não tiver isso, uh, os sistemas eles não funcionam. E aí o que é interessante dizer, tá? A gente faz essas verificações em agendas de tempo, né? Em tempos, né? Então, essas verificações, a maioria delas que eu coloquei aqui, elas acontecem a cada minuto. Então, para que a gente não estenda muito o webinar, eu já vou simular alguns problemas aqui para que vocês conheçam, tá? E aí a gente já vai ver aqui na tela. Eu não vou falar esse problema agora, então eu só vou simulá-lo aqui e a gente já vai ver. Então, como vocês podem verificar ali, a plataforma ela já está alertando aqui um problema relacionado ao diretório compartilhado do middleware, correto? Então, aqui você já tem visibilidade de que existe um problema de compartilhamento do diretório, né? E aí, qual que foi a nossa ideia também de concepção nesse cenário? A ideia é tentar automatizar também a, a resolução de alguns problemas, né? Então, a ideia é que a nossa ideia não é somente resolver. Para os problemas mais comuns, a gente conseguiu, através da plataforma, executar algumas ações de correção, né? Exemplo, né? Então, aqui, a gente tem o, um alerta, né? Um alerta de compartilhamento, algo que impacta na operação dos sistemas. A gente tem a notificação no Teams, então a plataforma está integrada com o Teams, ela está integrada com o e-mail e também com o WhatsApp nesse primeiro momento para alertar as notificações. Então, se você tem o Teams, a gente vai conseguir notificá-los através do Teams. Aqui no Teams também a gente recebe o alerta, né? Que ele detectou o horário, que ele detectou o problema no host, o host que ele detectou o problema e o formato, né? A gente entende aqui que esse problema, esse formato aqui, ele é impactante para os sistemas, sem isso os sistemas eles não abrem, por exemplo. Vocês podem perceber que nesse momento a consulta do web service já também ela já é impactada no cenário do HCM por conta do problema que está acontecendo nesse momento, né? Então a ideia é que além que a gente tivesse esse alerta, a gente conseguisse corrigir. Veja, o problema ele já saiu daqui. Por quê? Porque na primeira ação o sistema ele executou uma tarefa, executou a identificação do problema. Na segunda ação, eu encaminhei uma notificação para a TI, né, para a área de TI de vocês, no Teams, no e-mail, enfim, no contato. E a terceira situação, a gente executou um comando de remediação automatizado. Então, esse problema, muitas vezes, o teu usuário final, ele só sentiu se ele tivesse abrindo o RP naquele momento, né? Então, a gente já executou uma ação mais corretiva desse cenário. Eu acabei simulando junto aqui para a gente ter uma noção aqui. Agora, exemplo, né? Agora o que está aparecendo aqui para nós a gente tem um lock de banco de dados nesse momento. Então, a gente identificou que existe uma seção bloqueada. Essa seção bloqueada ela tem o número 60 na base de dados. A seção que está bloqueando é a 63, então eu tenho uma outra seção bloqueando, que é a 63. O tempo de espera em minutos, aqui eu tenho, então, a seção 60, ela está esperando aí 2 por 3 minutos. Ou seja, existe um lock aqui no banco de dados que já está ocorrendo há mais de 3 minutos. E eu também consigo saber aqui o comando.
Então, aqui o comando que está gerando esse lock. Então, muitas vezes, com essa informação aqui, eu consigo saber qual é a rotina que está gerando esse travamento e, consequentemente, abrir o ticket com o desenvolvedor ou até mesmo repassar uma informação para o DBA de forma mais fácil para TI. Muitas vezes a gente sabe que não são todas as equipes de TI que possuem um DBA na empresa, então aqui eu consigo ter um direcionamento para o DBA de uma forma mais ágil. Eu preciso ir lá fazer um trace na sessão, o DBA precisa conectar na base, eu preciso que o usuário simule a situação, né? Então, veja, eu consigo de uma forma mais tranquila, mas de uma forma mais simples, já encaminhar esse problema mais mastigado para que o DBA ou para que o pessoal do sistema ele consiga fazer a resolução do mesmo, né? Então aqui a gente simulou um problema de um compartilhamento que a própria solução já se corrigiu e também um problema aqui no banco de dados, né? O problema do banco de dados ele está ali com o lock sendo gerado. Eu estou simulando esse lock aqui agora, então ele vai continuar ainda por um tempo. Aqui até que eu commit a sessão, eu finalize a sessão 63, que está originando o bloqueio, né? Então eu consigo ter essa visibilidade. E vou simular um outro problema aqui para a gente, então, para a gente verificar. Então, vou simular um problema em outro serviço muito importante, né? Vou simular dois e aqui, então, para a gente poder verificar como que a plataforma se comporta. Eu só peço um pouquinho de tempo, porque ele faz as verificações a cada minuto e, obviamente, a gente consegue customizar. A gente pode colocar 10, 15 segundos, 30 segundos, óbvio. A gente não precisa ter um tempo muito curto por conta também de falso positivo, né? Então, veja, eu já estou com um problema, né? Então, aqui eu já sei que eu tenho um problema no gestão de pessoas, no gestão do RP e no eDocs, né? Então, veja, eu estou com o serviço de middleware parado nesse caso. O serviço de middleware, ele vai impactar tanto para as integrações que utilizam o middleware, quanto para os usuários de HCM e RP. Felipe, por que seria um problema para os usuários de HCM e RP? Porque nesse caso aqui os processos automáticos deixam de funcionar, alguma rotina customizada que utilize o web service deixa de funcionar. Então ele não é crítico nesse momento para a gestão de empresarial e para o HCM, mas ele é um ponto de atenção. Então a TI pode já verificar. Então eu estou com o middleware parado e tenho um problema gerado pelo RP e pelo HCM. Além do middleware parado, eu também estou com o serviço do SDE parado nesse momento. E aí aqui vale uma situação. Estou com o serviço do SDE, para a gente aqui que conhece tecnologia sênior, a gente sabe que o cara lá na ponta não está conseguindo emitir nota fiscal. Né? Não está conseguindo emitir nota fiscal através do sênior. Né? Então, a gente consegue ter essa visibilidade. Novamente, aqui a plataforma ela vai tentar se autocorrigir, né? Então, aqui, se a gente for ver, a gente já tem as notificações aqui desses novos problemas encontrados, né? Se a gente for verificar aquele novo problema, daquele problema antigo que a gente simulou do compartilhamento, então a gente teve o alerta, o comando foi executado de forma automatizada, e após isso a gente também recebeu uma notificação de resolução. Então, opa, eu tive um problema, a plataforma foi lá, corrigiu esse problema e notificou depois a resolução, até para que a gente tenha ciência de que aquele problema foi corrigido, né? Então, aqui é a mesma coisa, então. Para o middleware aqui, o mesmo cenário. Né? Então, eu tenho as minhas verificações aqui ocorrendo, né? Então, agora, a gente já, possivelmente a plataforma agora ela vai entrar. Então, ela fez a verificação, agora ela vai executar o comando de tentativa de resolução desse problema, e posterior a isso, ele vai notificar para mim que esses problemas eles foram corrigidos, né? Então, vocês podem verificar ali que já voltou ao normal, ou seja, então, a solução ela já fez a execução dos comandos necessários para que as plataformas se corrigissem, e aqui eu tenho um alerta de problema de conexão na porta do middleware. Por quê? Porque nesse momento o serviço ainda está finalizando a inicialização. Por isso que a gente tem esse problema de conectividade na porta. Ó, ele já saiu aqui por conta de que agora sim ele se autocorrigiu por completo. Né? E aí, se a gente for verificar aqui, aquilo que eu falei anteriormente, a gente também recebeu o alerta de resolução de incidente em ambos, né? Tanto do middleware quanto do eDocs. Beleza, gente?
Falando um pouquinho agora de ambientes mais complexos, né? Complexos no que eu digo no cenário, em ambientes que têm uma quantidade muito grande de requisições, né? Então, a gente também procurou tentar identificar formas de não monitorar só serviço, não monitorar sua porta, enfim, não monitorar somente algo que era totalmente visível a ponto de vista de infraestrutura. Então, assim, falando um pouquinho desses ambientes que tem muitas integrações, as integrações com terceiro, ou que tem muitos processos automáticos que dependem de instâncias de middleware para executar, a gente estava nos ambientes que a gente conseguiu trabalhar de alguns clientes e pegamos isso, a gente queria tentar uma solução, uma forma de identificar esses problemas de instâncias, especialmente de instâncias de middleware, de uma forma mais proativa, né? Então, basicamente, a gente conseguiu, a gente fez umas modificações no processo de identificação e eu queria simular para vocês agora, basicamente, uma carga no middleware. Então, eu vou simular uma carga aqui no middleware, né, uma carga de requisições no middleware, e aí, para que a gente consiga identificar uma possível falha duas situações, né? A gente pode identificar se o balanceamento do nosso middleware ele é suficiente, né? Ele é suficiente para atender a nossa demanda, a nossa quantidade de requisições. A gente sabe que o middleware sênior tem algumas limitações com relação à quantidade de instâncias por servidor, especialmente se ele trabalha no conceito de serviço, né? E, além disso, também identificar possíveis problemas do Glassfish. Às vezes, a quantidade de requests do Glassfish, memória RIP, talvez a gente consiga identificar se são suficientes para a demanda que a gente está atendendo. Mas a ideia aqui é identificar uma possível falha, porque muitas vezes a gente vai tratar, quando a gente atua em ambientes de clientes, eu estou com um processo de integração travando e eu não sei o que é. A gente olha banco, olha serviço, olha hardware de servidor e nunca geralmente não é esses problemas. E aí a gente começa a olhar, fazer debug de logs, a gente identifica que são quantidade de instâncias que em algum momento elas foram esgotadas. Então, a gente gostaria, que eu queria mostrar para vocês essa identificação, né? Então, aqui eu vou simular um teste de carga de web service, uma consulta de web service. Então, estou iniciando agora o teste de carga para a gente ver como que a plataforma ela vai se comportar nesse cenário. Ó, como vocês podem verificar aqui, eu já tenho um alerta no middleware e aqui, ó, eu já tenho o seguinte, ó, ele logou 49 vezes que a quantidade máxima de instâncias de servidores atuais elas foram excedidas. Com base nisso aqui, o que que eu tenho para dizer, o que que eu consigo identificar, né? Eu consigo identificar o seguinte, que a minha configuração de balanceamento de middleware não está atendendo nesse momento, né? Que eu estou falando, obviamente, eu estou fazendo um teste de stress, mas essa quantidade de requisições do middleware, ele não está sendo suficiente para atender a necessidade das minhas integrações. Então, com base nessa informação, a gente tem ali algumas ações a serem tomadas. Primeira ação, verificar configurações de balanceamento lá no Senior Config Center. Essa é uma ação bem interessante. A segunda ação, verificar se o único servidor do middleware está atendendo a minha quantidade de requisições. Se não estiver atendendo, possivelmente eu vou precisar ter mais de um servidor, ou seja, ter middlewares balanceados, né? Então, de uma forma simples aqui, né, eu consigo identificar, vou parar aqui o teste de carga, identificar problemas comuns que acontecem no ambiente sênior, né, e que muitas vezes eles impactam diretamente para o usuário final na utilização das aplicações, né, gente? Então, eu acredito que, além desse painel, a gente tem um outro dashboard aqui, que é o dashboard de servidores também, que apoia ali na definição de servidores também, que vai mostrar espaço em disco, utilização de memória, processador, para que o usuário não tenha, se às vezes tem 10, tem 20 servidores, não tem que acessar um a um para identificar essas
essas configurações. Então, aqui a gente tem hostname, tempo de que esse servidor está ligado, se está online, quantidade de usuários conectados, que é um dashboard mais simples, mas que aqui também te dá alguns insights aí para que tu consiga até dimensionar o ambiente, pensar para o futuro, enfim, coisas desse sentido. Gente, eu acho que é isso. Agradecer novamente a vocês e tenham um ótimo Natal, um próspero ano novo e fico à disposição aí, tá certo? Um abraço para vocês, até mais.